Aqui em Marcos capítulo 8, versículo 1, muitas pessoas, elas seguiam a Jesus, e você vai ver, irmãos, a maneira correta de seguir ao mestre. Elas seguiam Jesus e muitas, você vai ver que nem se importava com a sua própria vida, né? Porque muitas pessoas não seguem a Jesus hoje porque elas estão se importando com a sua própria vida. Não, o que é que meu fulano vai falar de mim? O que é que minha família vai falar de mim? Minha família é tradicional. Já estamos transmitindo já? Nossa família, seja bem-vindo, as pessoas estão online conosco, acompanhando a nossa transmissão aqui diretamente da cidade de Lucas do Rio Verde, parece narrador de jogador de futebol, né? Diretamente de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, verbo da vida aqui na cidade. Seja bem-vindo, acompanha conosco e compartilha com as pessoas da sua rede social, ok? E muitas pessoas deixam de seguir a Jesus por causa, colocam um empecilho, seja família, seja religião. Não, minha família já é tradicional, eu nasci aqui, vou morrer aqui, né? Síndrome de Gabriela, né? Nasci aqui, vou morrer aqui, Gabriela. Porque, irmãos, elas estão se importando com a sua própria vida, ao invés de se importar com o que o Senhor tem para elas, né? Um sinal de que nós estamos seguindo ao mestre, uma das coisas que aconteceu foi a gente ter deixado a nossa vida de lado. Porque eu creio, irmãos, que cada um de vocês que estão aqui teve que deixar algo para seguir a Jesus, né? Eu tive que deixar algo, algumas pessoas tiveram que deixar algo, alguns mantiveram aquela vida, né? Normal, porque tem pessoas que parecem que já nasceu santa, né? Nunca teve nada com ela, tá? Parecia que tem pessoas que nem parece que precisam de Jesus. Mas a gente sabe que Jesus veio não só para mudar algo fora, porque você olha, aparentemente tem pessoas bondosas, pessoas boas que aparentemente não precisam de Jesus. Mas Jesus não veio transformar só a parte de fora, ele veio transformar dentro, amém? Então todo mundo precisa ser transformado por dentro, se tornar uma nova criatura, porque se não for assim, ninguém verá o reino de Deus. Jesus disse: se vocês não nascerem de novo, vocês nunca verão o reino de Deus, né? Então não é só uma transformação por fora, mas é uma transformação por dentro. E isso aconteceu conosco, e nós tivemos que abrir mão de muitas coisas. Essas pessoas que nós vamos ler aqui em Marcos capítulo 8, elas também abriram mão de algumas coisas para seguir a Jesus, e elas foram ao extremo. Nós não precisamos ser extremistas para seguir Jesus, mas nós queremos pegar um pouco desse extremo, desse exemplo, para a nossa vida. E às vezes não estamos nem fazendo nem 10% do que esse povo fez para seguir o nosso Senhor. Acompanha comigo em Marcos capítulo 8, versículo 1. Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo 1 diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, que era de costume acontecer isso, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse. Irmãos, aqui diz claramente que aquelas pessoas estavam seguindo a Jesus, mas estavam sentindo falta de alguma coisa. O que é que falta aqui? O primordial para a vida humana, o primordial para manter a vida de uma pessoa em pé: comida. A Bíblia diz claramente que aquelas pessoas, elas não tinham eles o que comer. E diz: Jesus chamou os seus discípulos. Quando a Bíblia diz chamou os seus discípulos, eu vejo que pela vida, pelo estilo de vida que Jesus tinha, pelos milagres que aconteciam na vida dele, ele não precisava da ajuda dos discípulos. E quando a Bíblia diz claramente que ele chamou os seus discípulos, me mostra que o Senhor precisa, irmãos, de um auxílio para coisas aqui na terra. O Senhor precisa do nosso trabalho. Quando a Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos, ele estava dizendo: eu preciso da ajuda de vocês para fazer a obra. Amém? Ele podia fazer sozinho, não é? A multiplicação dos pães, ele podia orar ao Senhor sozinho, ele podia multiplicar os pães sozinho e podia distribuir sozinho. Era só manter uma fila indiana assim e dizer: venha cada um por um, eu vou distribuir das minhas próprias mãos para vocês. Poderia fazer aquela fila indiana e cada um ia recebendo, vai para um canto, vai para o outro, vai para um canto, vai para o outro. Mas o que ele fez? Chamou os discípulos. Porque, irmãos, a obra de Deus precisa de nós. Amém? Não se faz a obra de Deus sozinho. Jesus, se não precisasse, ele não teria chamado os 12. É ou não é? Jesus podia ter feito todos os milagres que ele fez sozinho, mas ele arregimentou 12 pessoas
Os 12 discípulos que logo na frente se tornaram apóstolos, porque quem serve ao Senhor não fica no mesmo nível. Amém? Só um amém. 2. Quem serve ao Senhor sempre tem promoção. Então ele chamou, começou de discípulo e se tornou apóstolo. Porque Deus sempre quer promover a nossa vida. Mas não há promoção sem serviço. A Bíblia diz que ele chamou os discípulos para distribuição. A gente sabe que no contexto existe um ensinamento, porque sobrou 12 cestos e se juntou aquela grande quantidade de sobra para ensinar os discípulos. E se você for ler, procurar estudar sobre esse texto, você vai ter uma riqueza infinita de coisas que você pode aprender só nessa passagem de Marcos capítulo 8. Mas eu quero frisar a questão de que o Senhor, Ele precisa da nossa ajuda. Ele precisa, para servir pessoas, irmãos, nada melhor do que pessoas servir pessoas. Amém? Ele não invocou a ajuda de Deus para que os anjos do céu descessem, para começar a servir, e ficava um negócio bonito, né? Os anjos chegarem e distribuir pão para o povo, não ficava mais bonito? Ou milagre lindo, né? Os anjos começaram a distribuir pão no deserto. Mas ele fez isso com pessoas, porque pessoas precisam servir a pessoas. Ele queria deixar esse ensinamento, porque eu entendo que ele poderia fazer isso só. Se chamou pessoas é para ensinar alguma coisa. Então fica sempre disposto, irmãos. Senhor, eu estou aqui, para que o Senhor me quer para quê? Né? Porque às vezes a gente pensa que não é nada. Se você não pensa assim, glória a Deus. Mas tem pessoas que se colocam numa posição, irmãos, onde pensam que nunca vão servir para nada para o Senhor, onde acham que é um zero à esquerda, quando na verdade o Senhor está de olho nelas, e nós vamos aprender isso. Ele está de olho nessas pessoas, mas essas pessoas precisam estar disponíveis. Nós precisamos estar disponíveis para o Senhor, amém? De coração aberto para Ele, e orar isso, amém? Porque não se existe porta aberta para Deus sem oração. Se você quer abrir alguma porta para Deus, isso chama-se oração, porque oração é comunhão. Eu quero abrir uma porta de comunicação entre eu e o meu Deus. Eu preciso conversar com Ele, eu preciso orar, eu preciso comunicar, deixar Ele bem ciente do que eu quero, do que eu preciso. Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, eu estou disponível para isso. Aí Deus vai lá porque a Bíblia ensina, irmãos, que Deus não arrebenta a porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se, condicional, se alguém ouvir a minha voz e abrir, Deus não abre pelo lado de fora. Quem tem que abrir é quem é o dono da porta, é a pessoa que está lá, amém? No coração. Você é dono do teu coração, você que permite coisas entrar e coisas não entrar no teu coração, amém? Eu sempre digo que nós somos os guardiões da nossa vida. Nada nem ninguém melhor do que nós mesmos para guardar a nossa vida espiritual. Nossa esposa, marido, pastor, ninguém vai guardar a nossa vida melhor do que nós mesmos. Então eu preciso resguardar a minha vida, eu sou guardião da minha vida. Porque, irmãos, quando acontece algo de bom, nós costumamos trazer a glória para nós. Mas quando acontece algo de ruim, eu boto a culpa nos outros. É ou não é? Desde pequeno é assim. Se você tem mais de um irmão, não é? Quem fez isso? Quem arrumou a casa? O outro arrumou a casa, você... Foi eu, foi não, mas foi eu. Mas quem quebrou a coisa? Foi ele. É? Vamos se vingar, todo mundo aponta para o outro. Porque a glória, todo mundo quer para si. Mas quando acontece algo ruim, o culpado sempre são as outras pessoas. Mas quando se relaciona com a nossa vida particular, irmãos, nós somos responsáveis por ela. Nós não podemos culpar outras pessoas porque eu não sou tão espiritual assim, porque eu não sou o crente estralando para cima e para baixo. Se você quer ser um crente que estrala para cima e para baixo, o famoso crente pentecostal, você vai atrás do fogo, amém, irmão? Porque se eu quero churrasco, eu tenho que acender o fogo, eu tenho que acender o carvão. O churrasco não aparece do lado da minha cama quando eu acordo, só porque eu quero, né? Domingo eu desejo churrasco. Eu vou ter que ir lá, acender o fogo, né? Tacar a lenha, botar a carne para fritar lá, para assar. E espiritualmente, eu quero as coisas, mas não estou fazendo nada por elas. Eu queria que fosse assim. Vá lá, corra atrás, faça com que aconteça na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Nada vai acontecer por acaso. Plim, coisa de mágica. Aqui a Bíblia diz claramente que as pessoas estavam com fome. Elas precisavam de comida. E olha o ambiente, o cenário é o seguinte: eles estavam no meio de um deserto. Você assiste aqueles filmes, irmãos, de deserto, você só vê pó, areia, sol, cobra, lagarto, escorpião, não é? Só vê isso.
quiser comer, vai ter que comer esse tipo de coisa aí. Você não vê comida, você não vê uma padaria, um freezer cheio de Coca-Cola. Você não vai ver isso no deserto. Deserto é escassez. Esse povo aqui estava seguindo ao Senhor, mas a Bíblia diz claramente: e não tendo eles o que comer. E diz: chamou Jesus os discípulos e lhes disse, versículo 2: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Olha, voltou a repetir o que o versículo 1 falou. Só que aqui agora não é mais uma observação agora do próprio mestre. O próprio Senhor repetiu o que o versículo 1 disse. O versículo 1 é uma narrativa dizendo que estava narrando, as pessoas estavam seguindo Jesus, eles não tinham que comer. No versículo 2 não é mais uma narrativa, é uma própria atenção que o Senhor diz, ele próprio viu isso. Naqueles dias, ou melhor, versículo 2: tenho compaixão. Irmãos, essa palavra compaixão, ela não aparece de graça. Quando você vê Deus tem compaixão de nós, essa palavra compaixão, ela não vem de graça. Essa palavra compaixão no original é ser movido pelas entranhas, e a gente sabe que entranhas é lá dentro, é algo do interior. Jesus não sentiu só o que o povo estava necessitando pelo que ele estava vendo. Vocês compreendem? Não era só pelo que ele estava vendo as pessoas com fome, porque ele acompanhou. Jesus estava andando para outra cidade, ele não estava parado no meio do sol para levar bronze, para tomar um bronze, ele tinha que caminhar, não havia parada. E nessa caminhada do dia a dia, né, irmão, que nós temos, nós pensamos que Jesus não está vendo o que nós passamos. Sabia disso? Quando é que nós percebemos ou dizemos, ou melhor, nós damos a entender que o Senhor não está vendo nada que nós estamos passando? Quando isso sai da nossa boca: meu Deus, o Senhor não está vendo, Senhor? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Pronto, já verbalizou o que está no coração. E isso não é verdade, irmãos. Poderia ser que essa multidão que seguia Jesus, que costuma dizer que só que na multiplicação dos pães eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, poderia ser que nessa multidão, alguns deles estivessem dizendo isso: rapaz, a gente está seguindo esse homem aí, mas não está vendo que a gente está passando necessidade não. Não está vendo que a gente está com fome não. A gente tomou um café da manhã para acompanhar ele, assim que amanheceu, ele passou a noite orando, e assim que ele passou a noite orando, ele veio e começou a traçar uma nova rota para a vida dele, que é ir para outra cidade, e ele não percebeu que a gente tomou café e não almoçou. Será que não tinha ninguém que naquele meio que estava falando isso? Isso chama-se murmuração. Murmuração é o contrário de confiar em Deus. Murmuração é trazer glória para Satanás, é dizer Deus não pode. Quando eu estou reclamando, irmãos, eu estou dizendo Deus não pode. Então quando a gente abre a boca para reclamar de qualquer coisa, da mínima coisa, eu estou dizendo Deus não pode nada, Deus não pode fazer isso pela minha vida. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele teve uma coisa não só exterior, ele não olha só pelo que nós estamos passando, ele sente o que nós estamos passando. Porque, irmão, diz que foi das entranhas que surgiu aquela atenção. Então, saber que dentro do coração de Deus, dentro do próprio Senhor, ele se importa conosco, irmãos, é muito bom, não é? É como você estar em casa e de repente se lembrar de uma pessoa e tentar fazer alguma coisa por aquela pessoa. E eu digo com clareza, irmão, com certeza, se você estiver fazendo alguma coisa que está chamando a sua atenção, alguma atividade, limpando a casa, estudando, e de repente vem a lembrança de alguém na sua mente, porque a lembrança vem da mente, e a gente surgiu do nosso coração alguém, pode ter certeza, irmãos, você nunca vai pensar em uma pessoa que não convive com você todos os dias, se Deus não estiver falando contigo a respeito daquela pessoa. E às vezes você se lembra de alguém, então me lembrei de fulano agora, e passou desapercebido. Manda alguma coisa para ela lá, manda um WhatsApp para aquela pessoa: fulano, está tudo bem contigo? Eu acabei de me lembrar de você. Aí ela vai dizer lá: rapaz, fulano, estou aqui assim, estou passando por isso e aquilo. E possa ser que a necessidade dela, já que Deus te lembrou, você possa suprir. Amém, irmãos? Possa ser que você esteja com 50 reais no bolso e, meu Deus, Deus está me mandando dar esse dinheiro para alguém, e você não sabe para quem dar. Aí de repente aquela lembrança vem: quem é a pessoa que Deus quer que dê? Aí você liga para a pessoa, manda um WhatsApp: fulano, está bem todo. E muitas vezes a pessoa não vai dizer que está com necessidade financeira, com vergonha, né?
Mas você insiste. Está tudo bem mesmo, porque se Deus te lembrou, tem alguma coisa na vida daquela pessoa que precisa de você. Amém, irmãos? Então isso é Deus guiando a gente pelo Espírito Santo. E a gente precisa estar alerta, né? Não é um pensamento que vem à toa. Você pode ter lembrado daquela pessoa pela necessidade dela. Surgiu das entranhas de Jesus. E a Bíblia chama isso de compaixão. Tenho compaixão. Sou movido por dentro. Eu tenho compaixão dessa gente. Porque há 3 dias que permanecem. Esse permanecer é se manter firme. Irmãos, esse povo com fome se manteve firme. Igual a nós. Amém, irmão? Amém. Amém. Ainda bem que se você não crê, eu falo pela fé. Mesmo com todo, o que é isso, irmão? Mesmo com todo o empecilho que a vida lhe mostrava naquele momento, mesmo com Jesus à frente, mesmo sabendo que Ele é todo poderoso, mesmo sabendo que Ele cura, eles estavam passando por uma situação que não deixaram eles recuarem. Observe que a Bíblia não diz que nenhum voltou para casa antes do tempo. A Bíblia diz que eles se manteram firmes. Essa palavra permanecer aqui no original é se manteram firmes. Eles esqueceram até da fome, irmão. Quem se lembrou da fome deles foi o próprio Senhor. Eles estavam nem aí. Eu acredito que se Jesus se mantesse sem parar, eles iam junto, mesmo que caísse um desmaiado, o outro se levantava, vamos continuar. Eu confio nesse homem. Amém, irmãos? A gente tem que confiar no Senhor, independente de qualquer coisa. Mesmo que a barriga esteja roncando. Temos que confiar no Senhor. Esse povo se manteve firme, mas Jesus disse: eles não têm o que comer. Irmãos, compaixão, ela acompanha os seguidores. E o que é que eu falei sobre compaixão? Compaixão é algo das entranhas do próprio Senhor. Quando a gente segue ao Senhor, a gente está no coração dele. É como se estivesse na lembrança o tempo todo, irmãos. E aqueles que ficaram em casa? Não é? Aqueles que voltaram no meio do caminho, se houve alguém, a Bíblia não diz, mas é aqueles que não quiseram seguir pelo deserto ao Senhor, com as barreiras. Isso me mostra, irmãos, que mesmo seguindo ao Senhor, nós podemos passar por algumas situações. É ou não é? Situações podem acontecer mesmo para os seguidores, mas a Bíblia diz claramente que Ele se importa conosco. Ele se importa com os seguidores, irmãos, ao ponto de contar os dias. Sabe que esse povo passou 3 dias de jejum? Há 3 dias e não tem o que comer. Há 3 dias que permanecem comigo. Ele conta os nossos dias, irmãos. Sabe que o Senhor está olhando para mim? Ele contou os dias. Há 3 dias esse povo está comigo. Que permanece, se mantém firme comigo. Diga: eu estou firme com o Senhor. Eu estou firme com o Senhor. E a Bíblia diz claramente que aqueles que se mantêm firme com o Senhor, mostra que Ele tem observado as nossas necessidades. Sabe o que eu vejo nesse povo, irmãos? Esse povo estava buscando em primeiro lugar o reino de Deus. É ou não é? Eles não queriam perder Jesus de vista, isso é, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nem a comida eles ligaram. Eles queriam Jesus, eles queriam Jesus, eles queriam Jesus. Igual a nós, irmão. Nós queremos Jesus. E graças a Deus tem um prato de comida para comer. Feijão com arroz. Amém, irmão? E eu, às vezes, mais um lanchezinho da noite antes de dormir, né? Que a gente não come menos de 5 vezes por dia, né? Café da manhã, almoço e janta. Só tem os intermediários. Eu pergunto a você, como esse povo? Será que nós estamos dando prioridade às coisas de Deus para a nossa vida? Ao ponto de esquecermos o natural. Sem comer significa que eu esqueci o natural e importei com o espiritual. Não é? O que era o espiritual? Seguir a Jesus. O que era o espiritual? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse povo foi a um extremo? Foi. Mas quando nós estamos dentro de um extremo, seguindo ao Senhor, irmão, o próprio Senhor vai nos parar. Amém? O próprio Senhor vai manter um freio. Porque o extremo aqui é não passar fome. Eu estou buscando o reino de Deus e estou passando fome. O próprio Senhor diz: espera aí, aqui acabou agora. Vamos começar a nivelar as coisas.
aqueles que buscam o reino de Deus, aquele que busca as coisas espirituais, não vai sentir falta das coisas naturais. E o próprio Senhor nivelou isso. Há 3 dias estão comigo, então vamos começar a nivelar isso. Esse povo está suprido espiritualmente, mas está precisando de quê? De comida, então vamos dar comida para o povo. Amém, irmãos? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Coloca o reino de Deus como prioridade na tua vida, porque as outras coisas não vão faltar. Buscar em primeiro lugar as coisas, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se cumpriu esse versículo na vida desse povo. Buscaram o reino de Deus, buscaram o próprio Senhor Jesus em primeiro lugar, e as coisas começaram a serem acrescentadas. Eu pergunto, se nós colocarmos o versículo de cabeça para baixo, se aquele povo não buscasse a Jesus em primeiro lugar, e o acréscimo de onde viria? Viria do natural, mas o natural não tinha padaria, não. Era deserto, ia comer calango, frito, não é? Escorpião, igual o povo chinês lá, assado, no sol, não é? Quando nós buscamos o reino de Deus, o suprimento vai vir dele. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são coisas naturais, amém? Vão ser acrescentadas à nossa vida. Então esse povo aqui estava enfrentando barreiras para permanecer com Jesus. A barreira da fome, é porque ninguém gosta de passar fome, irmão, mas aquele povo estava feliz por estar seguindo a Jesus, amém? Passando por esse problema, rompendo esses limites do natural, que é ficar sem comer. Então, quando eu vejo aqui que a perseverança em seguir ao Senhor vai atrair o favor dele para mim. Esse povo é perseverante ou não é? Quando Jesus disse, esse povo permanece firme comigo, é porque esse povo estava perseverando, irmãos. Eles não voltaram atrás, colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. A perseverança em seguir o Senhor vai atrair os benefícios do Senhor para a nossa vida, amém? Agora você observou que os seguidores passaram por situações como qualquer outra pessoa passa, porque quando a gente abre a boca para dizer, Senhor, eu sou teu servo, estou passando por isso, isso e aquilo, possa ser que o teu vizinho, que não seja assim tão bom com Deus, ou não ame tanto Deus como você ama, pode estar passando a mesma situação, porque, irmão, esse povo aqui estava passando fome, por 3 dias sem comer, pelo que mostra a Bíblia, é necessidade. Quem a gente sabe que outras pessoas não passam também necessidade igual a nós? O negócio é, mesmo que eu passe a mesma necessidade que as pessoas do mundo passam, se eu sou perseverante em seguir o Senhor, eu vou ser suprido. Foi o que aconteceu com esse povo. Os seguidores, eles são supridos pelo Senhor, amém? Versículo 3, Jesus continua, se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Irmãos, existiam as pessoas da localidade onde Jesus acabara de sair para outra cidade, mas tinham pessoas que tinham vindo de mais longe do que aquela localidade, e Jesus, ele viu isso, e alguns deles vieram de longe. Eles não vieram da cidade onde eu saí, não, eles vieram de uma cidade muito mais longe ainda. Irmãos, que detalhe Jesus observa. A nossa vida está contada, irmãos, na mão do Senhor. A Bíblia diz que nosso nome está escrito na palma da mão do Senhor. Não tem como ele esquecer. Toda vez que ele vai passar álcool em gel lá, só para brincar, amém, irmão? Quem é que ele está vendo lá? Ô meu papai, ô meu Deus, ô meu eu, né? Porque é o próprio Deus, né? Ô meu filho amado, lá em Lucas do Rio Verde. Então a gente nunca está esquecido do Senhor. Nunca, irmãos. Somos gravados no próprio Deus, irmãos. Versículo 3, ele diz, se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Isso mostra que uma saída natural poderia levar eles à morte. E muitas vezes, irmãos, se eles procurassem aqui uma saída natural, eles iam morrer realmente, porque não dava tempo de voltar para a cidade, a próxima cidade, e fazer compra no próximo Del Moro que eles encontrassem. Amém? Para quem está em casa, Del Moro é um supermercado conhecido aqui na Lucas do Rio Verde. Não dava tempo deles ir no próximo supermercado, nem na próxima padaria. Então uma saída natural poderia causar muito mais problema para eles, e o problema aqui era a morte. Então possa ser que nós passamos por situações que só um milagre pode acontecer para mudar a nossa vida.
E o que é que a gente tem que esperar? O milagre acontecer. Você viu alguém aqui pedindo por milagre, irmão? Senhor, me dá comida, Senhor. O que eu vejo no texto, que ninguém estava clamando por comida, ninguém estava clamando pelo peixe, ninguém estava chamando por esse milagre, mesmo passando por aquela situação e precisando daquilo, eles não precisaram abrir a boca para o milagre acontecer. Só um amém, é sucesso mesmo, 2 amém. Isso pode acontecer na nossa vida, irmãos. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, vai ter momento que a gente nem vai precisar pedir. O próprio Senhor, com a sua compaixão, olhando de dentro para fora, Ele vai suprir a nossa necessidade. A Bíblia mostra claramente que não existe necessidade maior do que comida e o vestir. O próprio Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 6. E Ele disse, não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai vestir, e outra coisa lá, comer, vestir e beber. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Esse povo tinha acabado de ouvir esse sermão. Só pode, né? Dizia, vamos ligar com uma vestir, porque ele vai tomar banho, vai se vestir, vai comer. Não, vamos seguir ao Senhor. Então, quando a gente segue ao Senhor, irmãos, nem precisa nem pedir. Quantas coisas, né, pode acontecer na nossa vida? Às vezes você está desejando uma coisa e de repente fulano chega lá, fulano, lembrei de você, toma aqui, mesmo que seja uma Coca-Cola, irmão, 0, aquela taja preta lá, né, que não tem açúcar, mesmo que seja aquilo lá, irmão, mas só de você saber que Deus cuida, coisas acontecendo na minha vida, pequenos detalhes, que eu digo, Deus cuida de mim, Deus está olhando para a minha vida, Deus não me esqueceu, amém? Eu me lembro, eu vou ter que contar esse testemunho que eu me lembrei dele, né? Se eu me lembrei, eu estou com o microfone, eu posso contar, não é verdade? Eu me lembro que estava eu e minha esposa na nossa casa, lá na Paraíba, eu devo ter contado esse testemunho, mas como eu estou online, alguém em casa deve estar precisando ouvir. E a gente estava passando necessidade, a gente realmente, não é enfeitando, não tinha nem pão para comer, na verdade não tinha manteiga para passar no pão, mas tinha uma beira de pão, né? Uma beira de pão, a metade do pão. Não é um pão inteiro não, a metade do pão. Mas não tinha manteiga para passar no pão. E eu não estou enfeitando meu testemunho, amém? Nem mentiria no púlpito. E a gente começou a orar, vamos orar. E começamos a orar. Deus vai suprir nossa necessidade. E começamos a orar. E entorou todo tipo de oração. E começou a orar em línguas. Quando deu meia-noite, passagem de um dia para outro dia, a gente começou a escutar uma buzina de um carro fora de casa, né? E a gente pensou, será que é aqui? E era mais forte, então era perto de casa. Deve sair na frente de casa. A gente abriu as portas, parou de orar e abriu as portas. E a gente não tinha todos os depósitos vazios, né? Como é que chama? Dispensa, tudo vazio, sem comida. Está chegando o áudio aí? Sem comida, a gente não tinha o que comer mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer isso não, porque eu já passei por isso, mas eu gosto de contar o que aconteceu. E a gente foi lá, abriu a porta. Quando chegou aqui, abriu a porta, tinha um carro parado na frente de casa, e era o meu antigo pastor. E ele disse, eu me lembrei de vocês quando eu estava no mercado. Quando ele falou mercado, eu não tinha visto que estava dentro do carro ainda, né? E ele disse, olha, Deus falou comigo. Isso antes de ele pegar, eu na expectativa, né? E Deus falou comigo, tudo que você pegar para você, pegue para Macedo. Irmãos, quando eu vi o emblema lá, a logomarca na sacola, era um supermercado que eu nem sonhava em comprar, porque na época eu não tinha condição. Era só gente chique que comprava naquele mercado, né? E quando começou a tirar a sacola, o carro era mala grande, começou a tirar a sacola, eu fiquei mais impressionado com a logomarca. Começou a tirar a sacola de dentro do carro, irmão, uma feira completa. Deu 3 meses, não foi? A gente comeu 3 meses com aquele negócio, foi? Você falou uma vez? Sei que a gente passou, você falou uma vez, a gente passou um tempão com aquilo lá. Irmão, era suprimento com força. E a gente não tinha, naquele dia, a gente ia dormir com fome. Literalmente, dormir com fome. Mas a gente começou, eu não sei nem que hora a gente começou a orar. E a gente estava naquela, né? Vai acontecer, olho no peixe, outro lugar, né? E deu meia-noite, irmãos. E a gente precisava para aquele dia. Antes de completar a meia-noite, na verdade. Quando ele foi embora, já era meia-noite. O suprimento chegou. E a gente tinha tanta sacola de mercado dentro da sala, onde a gente estava orando. E a gente só começou a agradecer ao Senhor. Continuou a agradecer ao Senhor, amém? Aquilo que a gente já estava fazendo foi só uma continuidade. Continuou a agradecer ao Senhor. Então não precisa, irmãos,
de padaria para suprir o povo no deserto. Basta o milagre do Senhor. Mas o milagre é acompanhado de alguma atitude que você tenha para com o Senhor. A atitude desse povo era seguir independente do sol, independente de sede, o que fosse. Esse povo não desistiu de seguir o Senhor. E ele disse: eu os despedi para as suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. Isso era uma saída natural. Então às vezes a gente procura uma saída natural e nós pensávamos na época: vamos vender a nossa casa. Olha só, vamos vender a nossa casa. Aí você pergunta: vamos vender para quê? Para comprar uma casa melhor? Não, vamos vender a casa para comer. Nós queríamos vender a nossa casa para comprar comida, irmão. Se você nunca passou por isso, graças a Deus pela tua vida, mas eu já passei. Nós pensávamos em vender a casa para comprar comida. Aí o que é que Deus mandou? Comida. Amém? Dizer: fica com a tua casa, irmão. Fica com a tua casa que eu vou mandar comida para você. Foi isso que Deus fez. Mas por quê? Existia uma atitude de busca ao Senhor. A gente não, Senhor, que os céus ouvidos. A gente não estava na sala reclamando, não, estava na sala orando. A gente não estava na sala ligando para familiar, para canto nenhum, que a gente poderia ligar, né? Mas vamos depender do Senhor. Não é pecado ligar para familiar, amém, irmão? Se você está passando por alguma coisa, tem algum familiar que seja bondoso, liga para ele. Alguém que tem um suprimento, liga para ele. Alguém que pode lhe ajudar, liga para ele. Pode ser que você receba um não. Então, para não receber um não, liga para o Senhor, amém? Liga para ele que é melhor. Então esse povo estava no deserto, estava com fome, não tinham que comprar pão. A quantidade de pão não dava para todo mundo que eles tinham. Você vai ver no texto que eles tinham algum pão, né? Então entenda aqui que muitas vezes só o milagre é para salvar nossas vidas. Só o milagre, irmãos. Se eles tentassem fazer algo no natural, porque a gente começa a calcular: se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, né? E esquece, irmãos, que existe um Senhor que pode operar milagre na nossa vida. É ou não é? Então a gente começa a fazer cálculos na matemática: se eu fizer isso, se eu pegar o 13º, se eu juntar isso aqui, as minhas economias, se eu vender isso aqui, natural. E o que você está fazendo no espiritual? Já pensou em colocar isso nas mãos do Senhor, para Deus trazer o suprimento como trouxe para esse povo? Amém? Só que primeiro ele tem que ver em você aquele que está buscando Ele. Amém, irmãos? Porque muitas pessoas querem tudo do Senhor, mas não estão dando nada para Ele. Eu quero a bênção, eu quero melhor carro, melhor casa, eu quero a melhor bênção, mas não está dando nada para o Senhor. Quando eu falo em dar, não é só dinheiro não, irmão. É a sua vida, o seu tempo, o seu momento com Deus, um tempo de meditação. Porque se você não sabe, até a própria leitura da Bíblia te abençoa. Bem-aventurados aqueles que leem a Bíblia, aqueles que leem a Escritura. As palavras do livro dessa lei, diz no Antigo Testamento, falando na linguagem de hoje: bem-aventurados aqueles que leem a Bíblia. Bem-aventurado é mais do que feliz. Bíblia é coisa de Deus, irmãos. É a palavra de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente não está nem buscando a Bíblia. Se eu não estou buscando a Bíblia, eu não estou buscando a palavra de Deus para a minha vida. Eu não estou buscando a instrução de Deus para mim. Amém? Eu leio, pastor, quando eu leio da sono, leio um bom livro. Um livro que tem a Bíblia. Amém? Leia um livro que tem a Bíblia. Uma dica: qual é a sua deficiência hoje? Pastor, eu estou com a saúde meio debilitada. Leia um livro sobre cura. Eu estou me sentindo assim meio opresso. Leia um livro sobre opressão. Amém? Pastor, eu tenho minha família toda endemoniada. Um exemplo, viu? A minha família, o pai é todo possesso, pastor, é tudo endemoniado, dá trabalho demais. Leia um livro sobre possessão. Amém, irmão? Porque você vai estar resumindo as coisas para a tua vida. Isso vai acelerar o processo. Eu digo isso baseado num pastor que eu tinha. Ele disse: Marcílio, até para ler a Bíblia a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Porque se a gente for ler do Gênesis e Apocalipse, não é pecado ler a Bíblia toda, amém, irmão? Se você tem tempo, leia a Bíblia toda. Leia. Tem plano de leitura que mais tem hoje na internet. Plano de leitura anual. Você vai lá e lê a Bíblia toda. Ele dizia: rapaz, até para ler. Por que ele dizia isso? Porque o tempo era corrido, fazendo uma coisa e outra na igreja. Ele trabalhava fora também. E o tempo dele era muito resumido, era 8 horas de trabalho fora para depois tomar conta da igreja. Então ele dizia: Marcílio, até para ler a Bíblia a gente tem que ser guiado pelo Espírito. É verdade, pastor. Eu digo: mas vamos ler um livro que fale sobre o assunto. Leia um livro sobre que fale um assunto específico que o senhor está necessitando agora. Ele disse: é verdade. Porque ele veio me perguntar: o que a gente faz? Eu digo: lê um livro, pastor. Lê um livro específico sobre um assunto, você vai resumir e vai estar lendo a Bíblia do mesmo jeito. Amém? Isso é um comercial do Espírito Santo. Versículo
Versículo 4. É isso que eu estou? Versículo 4. Vocês estão comigo? Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Quando eles falam assim, de onde, irmãos? Até os próprios discípulos estavam esperando o natural, é ou não é? Até os próprios discípulos. É como se dissesse assim: irmãos, vamos crer para uma coisa para a igreja aqui, vamos crer para um prédio próprio, né? Aí os irmãos, de onde vai tirar esse dinheiro, pastor? Amém, irmão? É mais ou menos desse jeito. Porque alimentar mais de 5.000 pessoas dá para comprar um prédio próprio, eu acredito, né? Aí os discípulos, como é que nós vamos alimentar esse povo todo? De onde? Natural. Eles poderiam dizer: não, Senhor, estamos junto contigo. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartar desse pão? Eles poderiam ter dito: Senhor, nós cremos que Deus suprirá as nossas necessidades, segundo está escrito. Eles não podiam dizer assim? A palavra da fé estava seguindo Jesus, né? Jesus ensinava a fé o tempo todo. Nós cremos, Senhor, vai ser assim, vai suprir o Senhor, o Deus do céu, vai suprir as nossas necessidades. O que é que eles disseram? De onde vai acontecer? De onde vai vir? Cadê o pão? Cadê a padaria? Natural, pessoas que pensam no natural. E quem são essas pessoas aqui? Eram os discípulos do Senhor, amém? Jesus era o que mais confia em pessoas, irmão. É ou não é? Porque pega um bando de 12 pessoas desse jeito, incrédulo, né? Porque o discípulo, ele já chegou a dizer: incrédulo, geração perversa. Isso com os discípulos. Quem quer ser discípulo de Jesus? E se ele chegasse a fazer isso contigo? Geração perversa, geração incrédula. Ô Senhor, sei que o Senhor é pastor manso, né? Me disseram que o Senhor é pastor manso, mas ele era daquele que dizia: raça de víbora. Eita, meu Pai do céu, quem quer ouvir um pastor pregar desse jeito, né? Mas Jesus era assim: raça de víboras. E olha só quantas víboras tinha perto dele. Ele chamou 12 pessoas para treiná-los. Então isso era mais uma experiência que eles iam viver. E realmente você vai ver que foi uma experiência para os discípulos. Mas eles perguntaram: de onde? Esperando o quê? No natural. Então quando os recursos naturais acabam, irmãos, aí começa a trabalhar o sobrenatural. O recurso natural aqui acabou. Então era a hora agora de Deus agir. Era sair do natural para o sobrenatural. Mas a gente sabe que essa área do sobrenatural, Deus é especialista nela. Deus é expert nela, irmãos. Então quando a gente tira algo do natural e entrega para o sobrenatural, o sobrenatural vai começar a agir na nossa vida. Amém? Versículo 5. E Jesus lhe respondeu: quantos pães tendes? Tendes? Responderam eles: 7 pães. Quando Jesus pergunta, irmãos, quantos pães tendes? Eu entendo pela Bíblia que o milagre muitas vezes vai partir de nós. Ele disse: quantos pães? Ele não disse quantos pães eu tenho. Ele disse: quantos pães vocês têm? O que é que vocês têm que possa fazer com que o milagre aconteça na vida de vocês? Era isso que ele estava dizendo. Olha só, precisamos de um milagre, porque o natural não tem como. Nós precisamos de um milagre, mas esse milagre vai começar a partir de você. Diga: o milagre começa a partir de mim. Então eu vejo aqui que Jesus estava dizendo: o que vocês têm como sementes? Porque os sementes, elas geram milagres. O que é que vocês têm para semear? Eu vejo aqui, irmãos, que a nossa participação no milagre é precisa. Jesus não disse: espera aí, gente, eu não preciso de nada que vocês têm, porque eu sozinho realizo as proezas. Ele disse assim? Não, ele partiu logo para os discípulos: o que vocês têm? Ele estava dizendo: ei, o milagre precisa acontecer, mas vocês precisam fazer alguma coisa. Tem que ter uma participação humana, tem que ter uma participação de vocês. Então o que é que Jesus estava ensinando? Semear na hora da necessidade. Percebeu isso, irmãos? Semear na hora da necessidade. Porque às vezes quando você está passando necessidade, você tenta guardar, não é assim? Não, eu vou guardar porque eu estou passando, eu preciso guardar. Jesus estava dizendo: o que é que vocês têm para dar? Isso chama semear. Semear na hora da necessidade. Porque, irmão, quando eu estou cheio de dinheiro no banco, se aparecer qualquer coisa, deixa eu ajudo, eu contribuo. Mas quando você não tem, que você precisa tirar, isso é sacrifício. Todo sacrifício na Bíblia teve um pagamento. Sacrifício, Abraão sacrificou seu filho, teve um pagamento. Todos que sacrificaram alguma coisa para Deus na Bíblia tiveram seu pagamento. Se você sacrifica o seu tempo, você vai ter o seu pagamento.
o seu galardão. Amém? Então Jesus estava dizendo: o que é que vocês têm aí? Eles podiam, irmãos, dentro do corpo ministerial, 12 mais 1, 13, eles poderiam pegar 7 pães e dividir com os discípulos. Olha, metade para tu, metade para mim, não é? Cada um vai pegar uma metadezinha e deixa um inteiro para Jesus. Amém, irmão? Vamos deixar um pão inteiro para Jesus, e a gente parte aqui para nós, os 12 discípulos. Eles poderiam fazer isso e saciar até a próxima cidade. É ou não é? Mas Jesus não estava pensando só nele. Jesus não estava pensando só nos discípulos. Jesus estava pensando no povo. E diz aqui: ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, distribuiu, após ter dado graças, e deu aos seus discípulos, para que esse os distribuísse, partindo entre o povo. Quando eu vejo Jesus mandando sentar o povo aqui, é como se ele dissesse assim: ei, descansa e deixa Deus operar. Embora a gente saiba que o povo daquela época comia assim, né, sentado. Você vê, eles não tinham cadeira, a mesa era quase rente ao chão. Mas eu vejo aqui algo espiritual: descanse e deixa Deus agir. O Senhor disse: deixa o povo, sente-se ao chão. Tomou os pães, partiu os pães, e após ter dado graça, Jesus estava ensinando: olha, milagres vão acontecer quando você começa a orar. Amém, irmãos? Tudo que Jesus fazia era para ensinar a nossa vida, irmão. Jesus não fazia nada para aparecer, era para ensinar. Então, se Jesus pegou algo, deu graças ao Senhor, estava nos ensinando: milagres vão acontecer quando você ora. Ele estava ensinando: milagres vão acontecer quando a gente leva as nossas necessidades ao Senhor. Então ele estava dizendo: descanse e deixe Deus operar. Amém? Dá graças, irmãos. Uma vida de gratidão faz o milagre acontecer na nossa vida. Quando Jesus dá graças aqui, irmãos, agradece ao Senhor pelos pães, ele estava ensinando: uma vida de gratidão gera milagres. E foi o que aconteceu com esse povo. Versículo 7: tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Então, como eu ensinei, as pessoas não estavam ansiosas por comida. Eles não estavam pedindo por comida, irmãos. Então vai ter coisas que vão acontecer na nossa vida só em a gente estar buscando o Senhor. Amém? Isso não isenta você de parar de orar. Amém, irmão? Porque alguns podem dizer: eita, graças a Deus, eu vou parar de orar agora. Vou só ir para a igreja, vou só ler a Bíblia e o milagre vai acontecer. Nunca sai isso da minha boca. Mas em seguir ao Senhor constantemente, em perseverar em seguir ao Senhor, milagres vão começar a chegar na sua vida, irmãos, só por causa da comunhão. Amém? Eu aprendo com Jesus que quando o que a gente tem a gente reparte, a gente faz com que isso se multiplique. Isso, coisas espirituais, coisas milagrosas. Então o milagre aqui foi gerado por aquilo que foi ofertado. Se eles retessem aquilo, irmãos, o milagre não aconteceria. Então, quando você pensar em tirar alguma coisa de você para distribuir ou dar para alguém, saiba, eu estou gerando milagres. Eu estou fazendo com que milagres aconteçam na vida daquele que está recebendo, e você vai receber muito mais. Irmãos, os discípulos tiraram 7 pães e peixes e voltaram para eles 12 cestos cheios, irmãos. Isso eu não estou nem contando o que foi distribuído para a multidão. Eu estou contando o que eles trouxeram para eles, que foi guardado para eles. 7 pães e alguns peixes. Ele diz aqui a quantidade de peixes: alguns peixinhos, dos pequenos, piabinha. Voltaram 12 cestos cheios. 7 pães? 7, mas na primeira multiplicação foi 12. Eu estou falando da outra multiplicação, né? Então aqui foi 7, mas 7 cestos, irmão, é sucesso, não é? Então aqui foi 7 cestos, né? Não chega no final, não. Eles deram quantos pães? 7 pães. E voltaram 7 cestos cheios. É sucesso, não é? Então, se eles tivessem guardado, o pão ia dar só para um corpo ministerial, não é? Eu posso ter um monte de revelação, mas se eu não distribuir para vocês, eu vou ficar só com os pães, né? Jesus tinha no corpo ministerial dele aquilo que ele poderia dar. Eles deram o que eles tinham e conseguiram cestos cheios, irmãos, daquilo que eles, para cada um pão
Para cada peixe que eles deram, a Bíblia não diz, eu acredito que tinha menos peixe do que pão, mas para cada pão que eles deram, encheram um cesto inteiro. Para eles, fora o que foi distribuído para o povo. Amém? Então, milagres vão acontecer por aquilo que nós estamos ofertando. Versículo 8. Comeram e ficaram com fome. Como é que a Bíblia diz? Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Então, mesmo estando no deserto, um lugar improvável de pão aparecer, o milagre aconteceu. Isso me dá uma visão, irmão, de que mesmo pareça que eu não consiga enxergar ao meu redor algo que venha suprir a minha necessidade, suprir a minha falta, se eu continuar perseverando em seguir o Senhor, esse milagre vai acontecer. E eu não preciso calcular como vai ser, irmão. Ele vai brotar. Observa, não tem padaria, não tem nada perto, não veio de algo natural, veio de uma provisão sobrenatural. Amém, irmãos? Não é o ambiente, irmãos, que gera o milagre, porque o ambiente é de escassez. Então o milagre surgiu por causa deles. O milagre vai surgir por causa de nós. Não é o ambiente que vai gerar o milagre, é a nossa necessidade e a nossa busca ao Senhor. Amém? Então, quando eu busco, persevero em buscar o Senhor, o milagre vai acontecer. Amém? Você pode dizer, será que eu vou prosperar assim nesse lugar? Porque a gente pode dizer, não, se eu fosse para uma cidade assim, assada, se eu fosse assim, eu ia prosperar. E eles prosperaram no deserto, irmão. Eles prosperaram no deserto. Os pregadores dizem assim, Adão caiu no paraíso, né? Então não foi um ambiente que ajudou ele, não. Adão caiu no paraíso e muitas pessoas prosperaram no deserto. Então não é o ambiente, é você. Você que vai gerar um milagre para a sua vida ou vai trazer maldição para a tua vida. Amém? Porque o ambiente era propício para Adão e Eva. Paraíso, comida, fartura, coisa boa. Paraíso é sucesso, né? Quando eu me lembro de paraíso, eu me lembro de praia transparente, praia azul, né? Aquela com camarão no molho. Amém, irmão? Aquelas coisas boas que nordestino aqui chega da glória a Deus. Eita, porque sabe que é camarão dos bons. Então a perseverança fez com que o milagre acontecesse na vida desse povo. Então quem insiste em seguir o Senhor, irmãos, com certeza vai ter suas necessidades supridas. Amém? Não precisa calcular assim, está demorando. 3 dias, eles podiam estar fome. A fome, quando sabe que fome dá no primeiro dia? É ou não é? E por que só chegou no 3º dia? E aí? O Senhor viu desde o primeiro dia a necessidade daquele povo. Irmãos, o Senhor vê a nossa necessidade desde o primeiro dia. Ele disse há 3 dias, quer dizer, ele não pulou o 3º dia e não contou nem o primeiro nem o segundo. Ele viu desde o primeiro dia, há 3 dias estão comigo, sem comer. Ah, Senhor, o Senhor devia ter mais coração, estou há tanto tempo desse jeito. Nunca diz isso, irmãos. É você dizendo, o Senhor não pode, o Senhor não tem capacidade de suprir minha necessidade. Ao invés, faz como esse povo, continua seguindo ao Senhor. Amém? E o que é que a bênção do Senhor traz para a nossa vida? Sobra. Amém? A Bíblia diz claramente que sobrou e não faltou. Então, irmãos, em semear em tempos difíceis vai gerar milagre na nossa vida. Amém? Se você semear em tempo difícil, vai gerar milagre na sua vida. Pastor, eu queria ter. Eu só tenho 10 reais, por exemplo. Só tenho 50, seja lá o dinheiro que for, porque por 10 reais para algumas pessoas é muito dinheiro, 50 para muitos é muito dinheiro, e 1000 para muitas pessoas não é nada. Mas você pode dizer, sim, pastor, eu só tenho 5 reais. Não é? Mas, irmãos, o que você tem pode gerar milagre para a tua vida. Amém? Versículo 9. Eram cerca de 4.000 homens. Eu falei 5.000, né? Foi no outro. 4.000 homens. Então, Jesus os despediu. Quando é que Jesus despediu aquele povo? Quando eles estavam o quê? Com as necessidades supridas e livres do perigo. Então, irmãos, o Senhor está de olho na nossa vida. Ele conta os dias, Ele conta os problemas, Ele sabe o que nós estamos passando, não passa desapercebido e sabe que isso está no coração. A Bíblia diz que está nas entranhas do Senhor, aquilo que Ele sente por nós, que a Bíblia chama de compaixão.
O Senhor tem compaixão da nossa vida, o Senhor tem compaixão daquilo que nós passamos, Ele está de olho no que nós estamos passando, e Ele está interessado em suprir essa necessidade na nossa vida. Amém? Se você tem uma necessidade na sua vida, saiba que Deus Ele está se importando com essa necessidade, e Ele é o primeiro a querer suprir essa necessidade na sua vida. Amém, irmãos? Então eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero orar por você. Quero orar por você, e quando eu falo necessidade, possa ser que você tenha se lembrado de alguma coisa, seja um carro, seja uma moto, seja lá o que você precisa, né? Aqui na nossa cidade as pessoas andam muito de moto, e possa ser que você tenha se lembrado de alguma coisa que você precisa, que você tem necessidade. Aquilo que você tem necessidade, lógico, é aquilo que você não tem. Aquilo que você tem necessidade é aquilo que você precisa. Eu preciso, é essencial que eu tenha isso na minha vida. Só que olhando para o natural, eu não posso ter agora. O meu dinheiro não pode comprar, ou mesmo que eu trabalhe em hora extra, possa ser que eu nem venha comprar isso agora. Mas existe um Deus, irmãos, que pode suprir as nossas necessidades. Existe um Deus que pode gerar de onde não tem. Existe um Deus que pode trazer à existência aquilo que não está existindo ainda na nossa vida. Existe um Deus que é todo poderoso, que independente da circunstância, do cenário atual, que era o cenário daquele povo, era um deserto, não tinha como sair pão nem peixe de um deserto sem mar, mas o Senhor fez brotar pão, o Senhor fez também que aparecesse peixes em grande quantidade para aquele povo, porque o Senhor, Ele supre cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas, segundo aquilo que Ele tem. O que você precisa vai vir da parte de Deus para a tua vida, porque Ele tem tudo que você necessita. O teu dinheiro, mesmo que o teu dinheiro não possa comprar, o Senhor tem para te dar. Mesmo que a tua família não queira te ajudar, o Senhor pode te ajudar. Mesmo que o cenário esteja catastrófico, como foi para aquele povo, não tinha saída do natural, Deus está atuando em teu favor. É a hora de Deus agir. Irmão, chegou um momento de Deus agir. É o momento que nós temos necessidade. É o momento que nós precisamos da atuação divina, onde homem nenhum pode nos ajudar. Senhor, eu oro nessa noite, para que, segundo a tua palavra, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, a mesma palavra, o mesmo Jesus, que está na palavra, que atuou na vida daquele povo do deserto, para aqueles que estavam seguindo fielmente ao Senhor, que não voltaram atrás. E eu vejo pessoas aqui, Senhor, que não voltaram atrás, pessoas que continuam perseverando em seguir o Senhor, que insistem, Pai, em seguir o Evangelho, que não querem olhar para trás, que não querem dar um passo de retorno para a velha vida, porque eles te amam, Senhor, e querem seguir firmes e constantes com o Senhor. Pai, são essas pessoas que a tua palavra é alvo, são essas pessoas que são o alvo da tua bênção, pessoas que estão perseverando em seguir e prosseguir em seguir ao Senhor, assim como aquele povo tinha necessidade de pão e de peixe, Senhor, e o Senhor interviu na vida daquele povo. Eu oro para que o Senhor intervir na vida dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Enquanto eu ministrava a palavra, eles pensavam em algo que precisavam. Enquanto eu ministro agora essa oração, eles estão pensando naquilo que precisam, Pai. Vem com o teu milagre, assim foi como aquele povo, e venha suprir a necessidade desse povo. Venha trazer às suas mãos aquilo que eles precisam, Pai, para poder continuar, para poder caminhar e prosseguir te seguindo, Pai. Assim como o Senhor foi com o povo do deserto, seja com esse povo nesse lugar, nesse deserto que eles estão passando agora, por alguma necessidade de suprimento na sua casa, na sua família. Em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua glória sobre a vida. Estende as tuas mãos sobre cada um de nós. Estende o teu poder, a tua mão sobre cada um de nós. E venha trazer, Pai, aquilo que nós mais precisamos, para nos mantermos, Senhor, caminhando e seguindo firmes a tua fé, a fé da palavra de Deus, a fé do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu creio nas necessidades supridas. Eu creio em milagres sendo gerados agora. Eu creio em portas se abrindo, Pai, em nome de Jesus. Lance fora toda ansiedade, diz o Senhor. Não se preocupe, essas coisas vão chegar às tuas mãos. Não se preocupe, você vai ter um número de telefone para poder ligar
para aquilo que você precisa. Não se preocupa, não anda ansioso, essas coisas vão chegar até você, em nome do Senhor Jesus. Não anda ansioso, não anda preocupado, lança agora nas mãos do Senhor, começa a acreditar no milagre do Senhor. Deus tem o melhor para a tua vida, e no preço que você pode pagar. Obrigado, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo milagre, o milagre chegando, Pai, o milagre acontecendo, Pai, sendo gerado na mão do teu povo, sendo gerado na mão do teu povo, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus vai promover a mudança, Deus vai promover a mudança, em nome de Jesus. É Ele que promove a mudança, é Ele que promove a mudança. Deus está promovendo mudança na vida de pessoas aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai, em o Senhor promovendo mudanças em nome de Jesus. Pessoas vão começar a receber, pessoas que tiveram que desfazer de bens, essas coisas vão voltar para você em nome de Jesus, porque você precisa. Isso não é vaidade, isso não é vaidade, isso vai voltar para as suas mãos. Coisas que você precisou se desfazer, coisas que você precisou vender, vão voltar para as suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo isso na tua vida, vai voltar para as tuas mãos, porque não é vaidade, é necessidade. Deus supre necessidade, Deus não supre vaidade. Vai chegar para as tuas mãos porque é preciso, vai chegar nas tuas mãos. Pai, obrigado, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Rende graças agora, irmãos, por essa bênção que você estava pensando. Rende graças agora por isso chegando nas tuas mãos. Obrigado, nomeia essa bênção. Pai, obrigado pelo carro chegando. Pai, obrigado pela casa chegando. Obrigado pelo novo lar. Obrigado, Senhor, pelo novo emprego, seja lá o que você precisa. Obrigado, Senhor, por essa viagem que eu tanto preciso fazer. Obrigado pelo dinheiro chegando. Te agradecemos, Pai, pelo suprimento. Assim como o Senhor foi com o povo do deserto, o Senhor é conosco nessa noite. E nós te agradecemos pela tua provisão e pela tua mão estendida sobre a nossa vida. Em o nome do Senhor Jesus, quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. E estava tudo escuro. Aleluia. Alguém precisa de uma oração para enfermidade, alguma dor, alguma enfermidade? Amém? Glória a Deus. Todo mundo sarado, curado? Glória a Deus, irmão. É assim que permaneça. Fico feliz pela tua saúde. Amém? Se dá um espirro, fica longe dos irmãos. Continua firme. Cremos que esse, como a gente fala, coronavírus, mas é corona, né? Creio que esse negócio vai chegar para a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. E continuamos sendo obedientes às autoridades, mantendo o nosso 30% aqui. Eu soube que o Sorriso vai fechar, né? Porque lá está aumentando os casos. Oremos para que isso não aconteça conosco. Vamos se manter seguindo as recomendações do município, 30% do nosso tempo, né? Colocando as máscaras. Não dá para ver se você está dando glória, se está sorrindo com a pregação, achando ruim, mas não importa, vou continuar pregando, amém? E tem algum aviso? Irmãos, tenha uma ótima semana, amém? Continua orando pelos teus irmãos. Alguns não podem vir porque é do grupo de risco, alguns não vêm porque não querem vir mesmo, amém? Mas continua orando por essas pessoas, principalmente aquelas pessoas do grupo de risco, para que essa doença vá embora mais rápido do que a Organização Mundial de Saúde está dizendo, para que a gente possa voltar à comunhão, amém? E ficar bem apertadinho um perto do outro, amém, irmãos? Tenham uma excelente semana, uma semana de paz, alegria e provisão. O milagre vai se manifestar na tua vida essa semana, amém? Vão em paz e não peques mais.